Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos nos consagrado ao Espírito Santo, vamos começar pelo primeiro vídeo que aborda a visão que nós temos de futuro da Igreja e, consequentemente, da nossa comunidade. Quero começar pelo enunciado da visão. E me lembro bem que nós tivemos uma assessoria muito boa de uma psicóloga empresarial chamada Alciones Leal. Uma profissional joia, que nos ajudou bastante a dar uma formatação organizada da nossa comunidade. Nos ajudou muito nisso. Colocou o nosso patrimônio espiritual bem formatado, nos obrigou a fazer isso, né? Então, hoje nós estamos na última parte do nosso patrimônio espiritual e chegamos na parte da visão. Então, a Alciones se virou para mim e disse: qual é a visão de futuro que a senhora tem da igreja e da sua comunidade? E eu me lembro que a minha resposta saiu assim, bem espontânea. De sangue. Eu vejo um futuro para a nossa igreja e para a nossa comunidade, um futuro de sangue, de perseguição. E Alciones partiu daí, trabalhando conosco, chegamos ao enunciado desta visão. E o enunciado nosso diz assim: sustentar os que foram despertados na fé e no ressuscitado, no caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica, até o martírio, se necessário, com espírito de gratuidade. Nós podemos separar desse enunciado 4 itens que vão ser tratados em 4 vídeos, né? Então, eu quero começar colocando para vocês, para a gente entender bem todo este enunciado nosso, eu quero colocar para vocês o que significa essa visão. A visão não se confunde com a missão. A visão designa, ou quer dizer, a intenção que nós temos, a intenção central que a comunidade deve ter, o que nós queremos realizar e precisamos vir a ser no futuro. Mas nós temos um presente. E este presente precisa ser vivido intensamente, com um olhar projetado para frente. Então, é um ser e um agir no hoje que me projeta para um vir a ser. O que nós precisamos vir a ser no futuro em função daquilo que foi colocado como a visão que eu tenho. Uma visão de futuro perseguido. Seremos perseguidos. Já somos perseguidos. Sempre fomos perseguidos pelo fato de sermos cristãos.
Isso nada tem, o fato de nos colocarmos assim dentro de uma linguagem empresarial, nada tem que contradiga a nossa fé, e muito menos a nossa confiança na divina providência. Mas temos tanta confiança, somos tão marcados pela confiança em Deus, que precisamos perceber como é que Deus se revela e age através dos sinais dos tempos. Por quê? Porque através dos sinais dos tempos, Deus se revela e age, e eu preciso saber ler esses sinais. Através do quê? Dos acontecimentos mundiais, dos acontecimentos circunstanciais. Não são simplesmente acontecimentos mundiais ligados a esta perseguição que nós cristãos estamos vivendo lá no Oriente. Nós estamos percebendo que nos países onde o islamismo radical é muito influente, como os cristãos de qualquer denominação cristã é realmente perseguido e sofre o martírio de sangue. Enquanto isso, aqui no Ocidente, circunstancialmente, nós aqui no Ocidente, nos fatos que nos circundam, nós percebemos claramente que existe uma outra forma de perseguição contra a nossa fé. E nós poderíamos chamar o martírio branco. É aquele que não derramamos sangue, em que não somos mortos pela espada, não somos degolados, não há derramamento de sangue. Mas há uma perseguição contra a nossa fé. Eu escuto, vez por outra, pessoas que são perseguidas por causa da opção que fizeram por Jesus Cristo dentro da própria família, pelo esposo que não entende a opção que a esposa faz, que os filhos não entendem a opção que a mãe ou o pai fizeram e procuram viver. E qual é a desculpa que hoje tem sido dada? Você só vai lá, você só não sai da igreja, você só fica rezando, você isso, você aquilo. Se baseiam numa mentira, porque a maioria com quem eu converso são pessoas equilibradas. São pessoas que se dedicam, sim, à vida da família. Mas se dedicam a Deus também. Mas isso não é aceito. Parece que se a pessoa não fosse nada, não tivesse fé nenhuma, ou tivesse uma outra crença, aí tudo bem. E qual é a ameaça que esses perseguidos sofrem? É porque essa pressão vai jogando dúvida na cabeça da pessoa. Será que eu não estou exagerando? Claro, gente, onde tem exagero, Deus não está no exagero. Deus está no equilíbrio. Então, enquanto você estiver sabendo equilibrar as coisas, você está certo. Não precisa ficar duvidando. Mas continuará sofrendo por causa da opção que fez por Jesus. Aliás, é Jesus mesmo que fala, né, gente? Eu vim separar pai, mãe, de filhos, etc. Não porque essa é a missão de Jesus, separar. Pelo contrário, ele veio juntar. O que separa, e não deveria,
É a opção que nós fazemos por Jesus Cristo. É a opção que nós fazemos por seguir Jesus e a sua palavra. Isso incomoda os outros. Mas nós cristãos, graças a Deus, não perseguimos ninguém por causa da fé. Não, nós queremos ser amigos de todos. Nós queremos ser irmãos de todos. Mas quem sofre as consequências disso são os cristãos. Mas vamos à primeira parte do nosso enunciado. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado. Primeiro, eu queria me deter nesta palavra, no verbo sustentar. Qual é o sentido da palavra sustentar? Colocar-se por baixo para suportar o peso de alguma coisa ou até o peso de alguém. Não estou falando aqui no sentido físico, sustentar, aguentar, carregar um peso muito grande de uma pessoa pesada. Não. Nós estamos falando no sentido moral, no sentido espiritual. Então nós precisamos captar bem este primeiro verbo da nossa visão. Sustentar no sentido de dar suporte àquelas pessoas que já foram despertadas para a fé no ressuscitado. Agora, despertar a fé, mas por quê? Porque a fé morreu? A fé não morre, né, gente? As virtudes não morrem, mas são sufocadas. Podem ser sufocadas pelo coração duro de pedra, pelos nossos pecados habituais, mantidos, curtidos ali, alojados no nosso coração, pecados que se tornam cotidianos, habituais. E podemos também sufocar a fé que recebemos no batismo pelas preocupações da vida. Então vejam que há também um espírito de perseguição aos que têm fé através da situação econômico-financeira, da situação social na qual nós vivemos. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de junho de 2017, dia de São Justino. Neste momento, são 14 milhões de desempregados no Brasil. Isso influencia na vida da família? Influencia. Mas influencia também na nossa vida de fé. Sobretudo, aqueles que têm uma fé muito ainda incipiente, uma fé muito inicial. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, esta é uma realidade que todos nós constatamos. Infelizmente, aquelas criancinhas que os pais levaram à pia batismal, levaram para a igreja para serem batizadas, e levaram os seus padrinhos, né? Os seus padrinhos também. Estou falando de pais e padrinhos. Infelizmente, a garantia de que aquela semente do batismo vai, através dos pais e dos padrinhos, ter condições de ser cultivada, de ser zelada, de ser desenvolvida e produzir frutos próprios do batismo, são mínimas essas condições. Quantas vezes eu escuto pai e mãe, já escutei demais, falarem
Eu não tenho condição, eu não sei nada de religião, eu não sei nada de fé. Eu não tenho o que passar para os meus filhos e os padrinhos igualmente. Não estou falando só de conhecimento, não. Eu estou falando de fé, eu estou falando de vida, estou falando de testemunho, de oração, de testemunho de atitudes fundamentadas na palavra de Deus. É disso que eu estou falando, né? Falar, contar histórias da Bíblia para as crianças desde pequenininho. Nem tem Bíblia em casa. Se tem, está lá como um objeto de adorno da casa. Aonde que as pessoas são despertadas na fé? Olha, na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, primeiro, antes do batismo, a pessoa deveria dar testemunho de adesão a Jesus Cristo. Ela recebia dos primeiros cristãos uma formação, né, bem espontânea, mas uma formação a respeito de Jesus Cristo. E como eles viviam em tempos de perseguição, tanto da parte dos judeus como do Império Romano, ser cristão naquele tempo era adotar um estilo de vida condenado à morte, porque não se podia ser cristão. Então, alguém que quisesse o batismo cristão era alguém que estaria disposto a dar a vida por Jesus. Bom, hoje não é assim. Hoje nós batizamos, depois temos que correr atrás da criança, do jovem, do adulto, para ver se faz a primeira comunhão, some, volta para fazer crisma, some de novo, aí volta para casar, se volta, some de novo. Então, olha a missão da nossa comunidade. Mas aqueles que foram despertados para a fé, e aonde que está isso? No nosso itinerário querigmático. Na pregação do querigma. Que porque nós percebemos os sinais dos tempos, hoje, o nosso itinerário querigmático é bem mais extenso e profundo do que foi num passado nosso. Por quê? Porque o homem do nosso tempo, de hoje, primeiro, é mais exigente de razões para abraçar a fé. E nós precisamos, por isso, não só de pessoas com competência razoável sobre aquilo que está falando, mas, sobretudo, pessoas entusiasmadas ao comunicar o conteúdo da nossa fé, ao comunicar a sua experiência de Deus, a comunicar Jesus Cristo, que age na sua vida. São pessoas que falam com entusiasmo, mas não é entusiasmo de oratória, não. Eu estou falando que falam com entusiasmo através da sua convicção e daquilo que procuram viver. Porque o cristianismo, mais do que ser uma doutrina, o cristianismo tem um corpo doutrinal, sim, mas mais do que isso, é um estilo de viver, é um modo de viver. Então, quanto mais uma pessoa for, levar uma vida de intimidade com Jesus e com a igreja, tanto mais falará com a autoridade que o Espírito Santo lhe concede. As pessoas que foram despertadas para a fé em Jesus ressuscitado, agora precisam ser sustentadas. Não no sentido apenas de serem acompanhadas, né? De terem aquele suporte dos irmãos de comunidade. Mas a palavra sustentar
dentro da nossa visão, tem mais 2 sentidos. O segundo sentido é o sentido do pastoreio. Sustentar, para nós, significa pastorear os que abraçaram a fé em Jesus. Continuam na sua caminhada catequética ou pastoral na nossa comunidade. Nós não podemos imaginar que todo mundo que está sentadinho, bonitinho lá na nossa catequese, na nossa pastoral, são pessoas que estejam dando continuidade àquela experiência que fizeram no querigma. Mas eu só vou saber isso se eu tiver como modelo da minha vida missionária o bom pastor. Jesus, o bom pastor. E nós podemos, então, agora, ir para o Evangelho de São João, no capítulo 10, onde nós vamos pensar alguns versículos. Versículo 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu disse que para nós sustentar as pessoas que nos procuram tem o sentido de pastoreio. E Jesus coloca aqui uma primeira condição de alguém que quer ser pastor verdadeiro para a sua ovelha ou para as suas ovelhas. Tem que dar a vida. Dar a vida significa dar o seu esforço, dar o seu tempo, emprestar seus ouvidos, procurar conhecer e se dar a conhecer também para as ovelhas. Não se colocar como deuses, que não tem pecado, que não tem defeito, que não tem problema, porque isso não edifica ninguém. Puxa, eu jamais vou ser como essa pessoa. Não, todos os santos sofreram pela fraqueza da própria natureza marcada pelo pecado. E nós não somos essas coisas, né, gente? Nós precisamos ter consciência dos nossos limites e não ter vergonha nem medo de espantar ninguém com quem nós conversamos, nos revelando: olha, isso que você está vivendo, essa fraqueza, esse problema, eu também vivo, eu sei o que você está falando. Vocês percebem? Dar a vida é desse jeito. Se precisar derramar sangue, nós estamos dispostos. Mas o sangue que hoje é exigido de nós são essas coisas às quais nós estamos muito amarradas. Nós estamos muito amarrados, muito limitados, muito sem tempo, muita correria. Eu acho que Deus está nos dando uma grande chance por não sermos mais tão numerosos como já fomos no passado. Somos bem poucos. Em cada missão nossa, somos bem pouco. Mas será que Deus não está fazendo a gente ler esses sinais através dos quais Ele está mostrando a sua vontade? Já que vocês são poucos, dediquem-se mais à atenção das pessoas que estão aí perto de vocês. E enquanto elas estão perto, porque depois que elas saem, aí você vai começar: por que será que o fulano saiu? Por que será que o fulano não voltou? A fulana não voltou esse semestre? Nem sabemos o que aconteceu. Vamos para frente, no versículo 13 agora. Está falando do mercenário, aquele que recebe para cuidar das ovelhas, que não são
dele, né? Quando vem o lobo, o ladrão, o perigo, a ocasião, vazam, somem, largam as ovelhas para lá. Olha, hoje o lobo, o leão, andam ao redor de nós, procurando a ocasião mais propícia para nos roubar da graça de Deus e levar embora as nossas ovelhas. Se nós ficarmos indiferentes àquelas que estiveram e não estão mais, ou ficarmos indiferentes diante da palavra de Jesus, que eu já vou antecipar agora, quando ele diz, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu falo, bom, o que eu vou fazer? Não sei quem são. Não. Jesus diz, eu preciso ir atrás delas também. Então, meus queridos, se nós não nos preocupamos, não é só de saber que não voltaram aqueles que foram, ou não estão aqueles que nunca estiveram. Não é apenas saber, é tomar atitude. Porque se eu não tomo atitude, ao invés de eu ser um bom pastor, uma boa pastora, eu estarei sendo um mercenário, uma mercenária, aqui dentro da nossa comunidade. No versículo 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É o que eu falei há poucos minutos atrás. Como é que nós nos damos a conhecer? Um grande instrumento que nós temos é a partilha. Olha, eu tenho recebido testemunho dos nossos grupos de fraternidade, testemunhos maravilhosos. Por quê? Porque os grupos de fraternidade da nossa comunidade têm a oportunidade de se reunirem uma vez por semana. Além da reunião que fazem com e na comunidade, se reúnem uma vez na semana, uma vez para assistirem esses vídeos juntos. Se sobra um bocadinho de tempo, eles já começam uma partilha. Na semana seguinte, se juntam apenas para partilhar. É a hora que nós temos para nos conhecer melhor. Mas mesmo assim, não basta este conhecimento através dos momentos de partilha. E eu agora gostaria de tomar em mãos a nossa Bíblia, eu chamo de Bíblia pastoral, e que nada mais é do que a exortação apostólica do Beato Papa Paulo VI, o Evangelho Nunciandi. No número 46, o Papa trata e coloca como subtítulo deste ponto o indispensável contato pessoal. É indispensável. Então, nós temos 3 momentos na nossa comunidade. O momento da pregação e do ensino, seja com o grupo do querigma, com os grupos de pastoral ou de catequese. Todo mundo juntos. Mas nós temos também esse momento que deveríamos ter toda semana, né, com a comunidade, como temos na fraternidade, os momentos de partilha. Para perceber o que é que eles estão assimilando daquilo que nós estamos ensinando. O que é que eles estão rezando? Todos estão fazendo da palavra de Deus um itinerário continuado de espiritualidade, de fonte para a sua oração, para a conduta da sua vida. É através da partilha que nós entramos em contato, tomamos conhecimento, tomamos pé da situação das nossas ovelhas. Mas isso ainda não é suficiente, diz o Papa. É importante prestar atenção como
Jesus praticou esse contato pessoal. E o Papa enumera as conversas que ele teve com Nicodemos, com Zaqueu, com a samaritana, com Simão, o fariseu, com os seus apóstolos. E por isso, nós não podemos nos dispensar deste contato pessoal. Chamar as pessoas. Perceber. Olhem, olhar de percepção. As pessoas não precisam falar que estão sofridas. Você percebe. Que estão cansadas. Você percebe. Vai em cima. Aí é a tal coisa, né, gente? Nós já levantamos esse problema aqui na nossa fraternidade. Nós não vivemos juntos. Não somos uma comunidade de vida. Nós somos uma comunidade de vida porque estamos toda semana juntos, mas não moramos juntos. Eu acho que vocês estão me entendendo. Cada um tem a sua família para cuidar, tem que suprir as necessidades da família. E o fato de estarem aqui, tem um grupo que está aqui 2 vezes por semana. E não passam apenas um momentinho, não. Passam um bom tempo aqui se dedicando à organização da comunidade, ao planejamento das coisas. Mas Deus precisa nos abrir um caminho para este acompanhamento. Sustentar para nós, no sentido de pastorear, significa fazer-se companheiros de caminhada daqueles que Deus nos deu. Mas ainda tem um terceiro sentido a palavra sustentar, o verbo sustentar os que foram despertados na fé. E qual é esse sentido? Sustentar para nós significa também alimentar as ovelhas que Deus nos dá. Alimentar sempre com a palavra de Deus. Eu vou conversar com uma pessoa, mas tendo como pano de fundo aquela palavra que na oração falou alto no meu coração. Ardeu fundo no meu coração. Por isso, meus queridos, nós somos chamados a tudo isso. Alimentar as pessoas com a palavra de Deus. E levá-las até o alimento eucarístico. Dar-lhes o alimento da palavra, chegando a fazê-los sentar-se no banquete do reino, a comunhão eucarística, para daí elas sentirem a maravilha da comunhão eclesial. O corpo de Cristo. Que Deus nos dê a graça, que o Espírito Santo venha sobre nós. Venha sobre todos vocês que estão me vendo neste momento. Venha sobre mim. Venha sobre cada um, Espírito Santo. Abrir a possibilidade para nós vivenciarmos este verbo sustentar nestas 3 dimensões. Ser apoio para o outro, ser um bom pastor e ser aquele que alimenta os filhos que nos dais. Pelas mãos de Nossa Senhora vos pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso compromisso da semana, que eu resumi em 2 pontinhos. Que ponto
ponto deste vídeo chamou mais a sua atenção? Isto é para a sua partilha. Qual o ponto deste vídeo que mais chamou a sua atenção? E, segundo, como tem sido o exercício do pastoreio, o seu exercício de pastoreio, com relação às nossas ovelhas, aquelas que Deus nos dá. Trata-se de um pastoreio com relação àquelas que estão, com aquelas que não estão mais e com aquelas que ainda não chegaram aqui. Eu gostaria que vocês fossem bem sinceros ao longo desta semana, revendo um pouquinho este vídeo e tentassem fazer uma listinha. Quais as pessoas que eu sinto falta aqui na comunidade? Nunca fiz um telefonema para ela, nunca passei. Olha, eu sinto isso, gente. Nós estamos evitando contatos pessoais, infelizmente, achando que e-mail, WhatsApp, Messenger, essas coisas todas substituem. Não substituem. Nós precisamos do contato pessoal, cara a cara, mão na mão com as pessoas. A todos vocês e juntos vamos dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.